que me toques e serei feliz. Basta que eu te encontre, basta que eu te encontre e terei a paz. Sinto que me queres, sinto que me queres ao teu lado sim, para ser morada santa da tua graça. Mais uma vez, isso, eu quero ver você cantando. Basta que me toques e serei feliz. Basta que eu te encontre, basta que eu te encontre e terei a paz. Sinto que me queres, sinto que me queres ao teu lado sim, para ser morada santa da tua graça. Teu Espírito cura, o teu nome salva, tua paz renova, teu amor me santifica. Teu Espírito cura, o teu nome salva, tua paz renova, teu amor me santifica. Basta que me toques e serei feliz. Basta que me toque, basta que eu te encontre e terei a paz. Eu sinto que me queres, Senhor diz, sinto que me queres ao teu lado sim, para ser o quê? Para ser morada santa da tua graça. E é isso que nós estamos pedindo realmente ao Senhor, e é para isso que nós estamos nos abrindo, para que o Senhor nos toque. E veja o toque que o Senhor quer dar a nós no início deste dia, porque o encontro começou ontem com a missa, com a pregação do Padre Léo, mas nós começamos esta manhã agora pedindo ao Senhor que nos toque com a graça do arrependimento, porque, meus irmãos, a chave de tudo está aí. Padre Léo nos mostrava ontem, e eu quero retomar a partir disso, que a chave da nossa cura interior, está no arrependimento. Até se você tem aí a sua Bíblia, eu sei que você tem, pega comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Deixa eu contar essa historinha, depois nós vamos retomar a Bíblia. Eu também estranhava essa palavra arrependei-vos, e encontrando outras traduções que diz convertei-vos, eu achava melhor a expressão convertei-vos. Mas depois eu fui ver na Bíblia que a boa tradução mesmo é arrependei-vos. Até a Bíblia da Ave Maria, que muita gente usa, diz fazei penitência. Agora, para nós é mais estranho fazer penitência, porque nós entendemos fazer penitência como fazer penitências: não comer, não fumar, não tomar cafezinho, não comer doce. Fazer penitência. Claro, as duas traduções são muito boas, também fazer penitência é boa, mas porque traduz o termo lá no grego, que é metanoia. A própria Bíblia de Jerusalém traduz por arrependei-vos, e logo explica, e preste atenção a essa explicação. Ela diz que este sentimento da alma, que é dado por Deus, de olhar o erro que fez, de olhar o pecado que cometeu, e sentir dor,
se não é sentimento, mas com um ato de vontade, vê que errou e aceita que errou, vê que pecou e acolhe, assume que pecou, e então, se não tem o sentimento, mas com um ato de vontade, rompe com o pecado e diz: eu errei, eu pequei, eu estava errado, eu fiz o errado, e estando nessa situação, eu estou errado, e eu quero mudar. Explica a Bíblia de Jerusalém, este é o sentimento que Deus nos dá, ou esse é o ato de vontade que Deus nos dá. E até eu quero dizer para você, não se amarre só no sentimento, porque se a gente tem o sentimento é melhor, é mais gostoso, mas se não tem o sentimento, agarre-se no ato de vontade. Eu errei, eu pequei, eu fiz errado, eu estava errado, eu estou errado, e eu assumo que eu errei, eu assumo que eu cometi um erro, cometi um pecado, eu me desviei, não foi correto, não fui certo, e a coisa começa a pegar aí, pelo próprio orgulho que o pecado original colocou em nós, nós infelizmente somos duros em aceitar que erramos. Cada um de nós assim, eu sou duro em aceitar que eu errei, que eu fiz errado, que eu estou errado. E a gente começa a dar desculpas, começa a se justificar, buscar justificativas. Veja, eu já começo dizendo a você, nenhuma justificativa nos justifica, nenhuma justificativa. Não adianta dar desculpas, nós buscamos desculpas, por que eu fiz isso? Foi por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa daquilo que aconteceu, até mesmo por causa da minha fraqueza, por causa da ferida da qual eu sou portador, por aquilo que aconteceu no meu passado, começa a dar desculpas, mas eu preciso dizer a você, que nenhuma desculpa tira a culpa. A única coisa que tira a culpa, que arranca a culpa, é o arrependimento, e não as desculpas. Nenhuma justificativa nos justifica. Pelo contrário, as justificativas nos deixam do jeito que nós estamos. Só que para a nossa cabeça, para a nossa consciência, nós nos justificamos. Então a gente alivia a própria consciência, dá uma explicação para a cabeça soberba que a gente tem, mas não tira a culpa e não justifica. O que nos justifica é o arrependimento. Daí a palavra de Jesus. Aliás, em primeiro lugar, a palavra de João Batista. Você viu, João Batista começou a pregação dele assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aliás, eu devia ter começado no versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que Jesus começa a sua pregação do mesmo jeito. O capítulo 4 do Evangelho de São Mateus fala de Jesus que foi levado ao deserto, e lá ele é tentado. E depois, quando chega no versículo 12, começa a narrar Jesus que vai até o Jordão para ser batizado por João. E quando chega, aliás, eu troquei as bolas, né? Logo antes do capítulo 4, está narrando que Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João. Batizado por João, primeiro o Espírito Santo o leva para o deserto para ser tentado, para o próprio Jesus experimentar a tentação.
E daí Jesus vai para o meio dos pecadores. Preste atenção, eu vou repetir. Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João. Claro, Jesus não precisava do batismo de penitência, e é o batismo de arrependimento. Jesus não precisava disso, ele não tinha do que se arrepender. Mas ele foi. Ele quis se colocar no meio dos pecadores. A sua missão era com os pecadores. E quem de nós não é? Deixe que a palavra de Deus vá tocando o seu coração. Quem de nós não é? Meus irmãos, mesmo depois da graça da conversão, nós continuamos pecadores. É como uma pessoa que é diabética. Ela pode depois estar com a sua dosagem controlada, mas é diabético. Ele não pode estar comendo açúcar, ele não pode estar comendo doce, e não pode estar comendo muitas coisas que produzem açúcar. Ele não pode. Essa pessoa tem que estar constantemente numa dieta. E na hora que ele sair da dieta, volta tudo, porque ele é diabético. Igualmente, nós somos pecadores, tivemos a graça de uma primeira conversão. Então, por isto, hoje nós conseguimos controlar, e pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos controlar acelerador e breque, graças a Deus, sem ficarmos pecando como pecávamos antes. Mas veja, continuamos pecadores. Se não são grandes pecados, os chamados pequenos pecados, nós cometemos. E é preciso que você saiba disso, por pensamentos, por sentimentos, por atos de vontade, por palavras, por gestos, como nós erramos, como nós pecamos. E é preciso que nós, como explicou ontem bem o Padre Léo, o fato de nós não estarmos perdoando, disse ele, é pecado. Talvez você ainda não chegou, graças a Deus, a um grande pecado, pelo fato de não perdoar, você sentir raiva, você sentir rancor, porque veja, o não perdoar vai produzindo isso em nós. Talvez você, graças a Deus, não chegou, mas se você percebe, há uma fera dentro de você. Tanto assim que pelo fato de você não ter perdoado, de quando em quando sobe aquela raiva, como diz o Padre Léo, né? No mineiriço, na linguagem mineiral, né? Raiva, não é raiva, é raiva, é mais forte, né? Sobe aquela raiva assim de dentro da gente, E você percebe como você é ruim, dizem os mineiros. Nem é ruim como você é ruim. Você percebe quanto há de maldade dentro de você, sobe de dentro de você como se fosse, desculpe, um arroto de raiva, de rancor. Por quê? Porque a coisa está lá dentro. Portanto, saiba, o pecado está lá dentro. É apenas uma mágoa contra o meu pai, é apenas uma mágoa contra a minha mãe, uma mágoa contra aquela pessoa. Até mesmo como pai, como mãe, você tem uma mágoa daquilo que o seu filho, que a sua filha fez, continua fazendo, e você vive assim magoado, condoído por aquilo, e você não perdoa, você não rompe com aquilo, você não acaba com aquele ressentimento, você não acaba com aquela mágoa, até quem sabe você fique cultivando, porque parece que é gostoso, né? Tipo do gosto estragado, mas parece que é gostoso ficar sentindo aquela mágoa, curtindo aquela mágoa, aquele ressentimento, e você não rompe, você não perdoa. Você percebe que o pecado está em você. É como a tiririca, você corta a tiririca por cima, mas lá por baixo está a batata da tiririca. É como o mata-pasto de que falava ontem para nós o Padre Léo, e provavelmente ele vai continuar falando sobre isso. O aça-peixe, que precisa arrancar pela raiz. Eu fiz muito isso no seminário, e era duro, tinha que botar força, tinha que pegar com as duas mãos às vezes, aquele maço de aça-peixe, né? Também mata-pasto, agarrar bem aquilo e arrancar. Gente, é preciso arrancar.
também esses chamados pequenos sentimentos de ressentimento, de mágoa, de não perdão, de revolta. Talvez você diga: eu sou tão revoltado, tão revoltada contra o meu pai, porque meu pai foi isso e foi aquilo. Talvez o seu pai tenha sido terrível, talvez deu 1000 desgostos para a família e marcou você. Somente que tudo isso aconteceu, mas você conservar isso dentro de você como um mata-pasto, está matando você. E mais do que isto, como explicava o Padre Léo, aí há pecado, isto é pecado, capaz de matar você mesmo, como o mata-pasto mata o pasto, porque você deixa. O que tem que fazer? Tem que arrancar, você tem que arrancar, cada um de nós precisa arrancar esta revolta, e arrancar quer dizer arrancar, é como arrancar um dente, tem que arrancar. E nós muitas vezes ficamos até cultivando, paparicamos aquela revolta, e achamos que é justo eu sentir aquela revolta contra o meu pai, contra a minha mãe, contra aquele patrão, contra aquela pessoa, aquele padre, o colégio onde eu estudei, a injustiça que fizeram comigo. Só que hoje o Senhor está dizendo para nós que isso é loucura. Isso é loucura. Na verdade, gente, é ser homem, é ser mulher bomba, carregando uma bomba dentro de nós. Tanto assim que na hora que você menos percebe, sobe aquela raiva, sobe aquele rancor, sobe às vezes aquela vingança, sobe, porque você deixou as raízes, a bomba está lá dentro. E o pior é que atrapalha toda a nossa vida cristã. É a graça que o Senhor está dando a nós. Nós estamos preparando o terreno para a cura interior, especialmente para você, após esse encontro, trabalhar muito na sua cura interior e deixar que o Pai, que é o agricultor, trabalhe na sua cura interior. O terreno é você, o Pai é o agricultor, e Ele quer trabalhar no terreno da sua vida. E há muita coisa para ser arrancada, muita coisa para ser transformada. Esse encontro é o arranque. Muita coisa já vai ser curada, saiba disso. Na própria palavra que nós estamos proclamando e vamos proclamar nesses dias, o Senhor já estará fazendo muita cura. Muitos de vocês viram o encontro do Padre Rufus, que beleza! Já na proclamação da palavra, e vocês viram o tipo de pregação do Padre Rufus, não é como a minha, não é como a do Padre Léo, que somos assim mais quentes. O Padre Rufus fala naquele tom dele de indiano, tranquilo, parece que é apenas um ensino, mas ele traz a palavra de Deus, ele traz a palavra, ele traz a verdade, e ele mesmo diz: o Evangelho vai se realizando, a verdade vos libertará, o que nos liberta é a verdade proclamada já começa a libertar, já começa a haver cura. Então, tenha certeza, a cura já está acontecendo e vai acontecer, mas especialmente após esse encontro, o Pai vai poder agir no terreno da sua vida, porque Ele é o agricultor, e você terá os instrumentos. Como dizia o Padre Léo, muitos de nós esperávamos que Deus fizesse tudo, que nós só ficássemos aqui passivos, recebendo a cura. Não, Ele quer que nós sejamos ativos também, e aí que está, a primeira atividade nossa é o arrependimento. Não só João Batista, mas eu estava dizendo, o próprio Jesus, que entra na fila para ser batizado por João, ele está entre os pecadores, é levado ao deserto, e o Pai fez de propósito.
O Espírito Santo estava ali com Jesus, mas Jesus, já cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E sempre me chamou a atenção, pode ver o versículo 1 do capítulo 4 de São Mateus. Mateus 4, 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para indica uma finalidade, para ser tentado pelo demônio. Mas puxa vida, o Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto para ser tentado, é o que a palavra está dizendo, porque era preciso que ele como homem e ele como Deus, porque como Deus ele não tinha experimentado a tentação, e como homem Deus, ele não experimentaria a tentação, mas o Espírito Santo quis que ele passasse por essa experiência dolorosa do que é ser tentado, para que ele tivesse compaixão, misericórdia dos pecadores. Está me entendendo? Para que ele se colocasse de fato no meio dos pecadores, sem ser pecador, que ele se colocasse no meio dos pecadores, ele se assumisse como pecador sem ser, para trabalhar na mudança, na transformação, na conversão dos pecadores. E depois de Jesus passar pela experiência da tentação, aí a partir do versículo 12, diz que então daí Jesus vai para a sua missão. E quando chega, no versículo 17 diz, desde então Jesus começou a pregar. E como é que ele começou a pregar? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Do mesmo jeito de João Batista. Qual é a primeira palavra da pregação de João e a primeira palavra da pregação de Jesus? Qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. Eu sei que muitas Bíblias não traduz por arrependei-vos. A Bíblia da Ave Maria traduz por fazei penitência, que é a tradução direta de metanoieite. É o verbo que vem da palavra metanoia. Metanoia é esta mudança que acontece dentro de nós, na cabeça, no coração, na vontade, que produz a conversão. Mas o primeiro movimento é o arrependimento. É este pesar por aquilo que eu fiz, ou um pesar de sentimento, ou um pesar de vontade. Eu assumo com pesar o fato de eu ter errado, de eu ter pecado. Meu irmão, minha irmã, a chave está aí. Eu assumo com pesar o fato de eu ter errado, o fato de eu ter pecado. Eu assumo. Deixa eu dar uma voltadinha na pregação do Padre Léo ontem. Aquele momento me impressionou. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Que lá no paraíso, depois deles terem pecado, Deus assim mesmo vem, como sempre vinha para estar com eles, ao entardecer. Adão está escondido. E quando Deus o surpreende escondido, Deus pergunta para ele, por que você foi se esconder? E Adão começa a gaguejar e explicar, e Deus já diz, então quer dizer que você desobedeceu e comeu do fruto proibido. Como dizia o Padre Léo, naquela hora em que Deus rasgou o véu, Adão queria esconder, e foi se esconder, mas Deus veio e rasgou o véu. Deus já teve a bondade de falar para ele, Adão, você desobedeceu, você foi e pegou e comeu o fruto que eu tinha proibido. Como diz o Padre Léo, gente, aquela hora era o momento de Adão, uma vez que ele era amigo de Deus, ele conhecia os passos de Deus, e Deus continuava amigo dele, porque Deus sabia de tudo. Nessa hora Deus já podia ter chegado para ele bravo, mas não, Deus continuou amigo do mesmo jeito, como se não soubesse do que ele tinha feito. Era a hora, como explicou o Padre Léo,
de Adão se pôr no chão de joelhos e dizer: olha, Senhor, realmente eu fui fraco, eu desobedeci. Mesmo que ele desse uma explicadinha, Eva me trouxe o fruto, mas ele assumisse, porque o arrependimento está nisso, ele assumisse: Senhor, eu peguei, eu comi, eu desobedeci, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor. Gente, a sorte dele e a sorte de toda a humanidade, o caminho da humanidade, o destino da humanidade e dele e de Eva seria totalmente outro, se já naquele momento ele tivesse se arrependido. Arrependimento é isto. Se ele assumisse o que o bendito do Adão fez, começou a dar desculpas, e a primeira desculpa foi atacar Deus. Os orientais dizem que a melhor defesa é o ataque, né? Nesses jogos deles, nessas lutas que eles fazem, eles explicam para os alunos que a melhor defesa é o ataque. Ele logo começou atacando Deus. Esta mulher que o Senhor me deu, como que dizendo: se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, e essa justamente, eu não teria errado, eu sou bonzinho, eu sou o perfeito. Ele não assumiu, infelizmente. E como você sabe também, na hora que Deus vai com Eva, a mesma coisa, em vez de ela assumir, se ela tivesse assumido e tivesse dito: Senhor, sim, eu errei, eu acabei ouvindo a serpente, eu fui enganada, até ela estava dando uma justificativa: eu fui enganada, mas Senhor, a culpa é minha, eu peguei a fruta, eu comi, eu levei para Adão, e Adão comeu. Senhor, perdoa a mim, perdoa a ele. Certamente Adão, já tendo errado, já tendo dado desculpa, já tendo acusado Deus, Adão se tocaria também, e a sorte deles e a sorte da humanidade teria sido totalmente outra. Mas os benditos não se arrependeram. E aliás, olhando para a gênesis de tudo, nós começamos a entender a gênesis de toda a situação de pecado em nós e todo estrago na nossa vida. Gente, não é para ficar acusando Adão e Eva, não, porque a gênesis que aconteceu com eles acontece conosco. Para você explicar bem o que é Gênesis, do jeitinho que aconteceu para você nascer, para você ser gerado, é o que acontece para ser gerado o seu filho. É o mesmo processo. A Gênesis é a mesma, a Gênese em português agora é a mesma. Nós continuamos a Gênese de Adão e de Eva, e aí está a chave de tudo. Foi por isso que Jesus começou a sua pregação com essa palavra: arrependei-vos. A conversão, que é a mudança de vida, vem por consequência. A fonte é o arrependimento. Depois daquela fonte acontece um riachinho, do riachinho acontece um riozinho, do riozinho acontece um rio, um riozão. Daí a conversão acontece, mas nem conversão existe se não existe arrependimento. Eu já preciso dizer uma coisa muito importante, que o arrependimento, infelizmente, é muito duro. Não devia ser, mas é muito dura, a coisa é assim, para os convertidos, especialmente para aqueles que já têm uma certa caminhada, aqueles que se tornaram dirigentes, aqueles que acabaram recebendo dons de Deus, aqueles que são pregadores, que fazem serviços na comunidade. Para eles, para nós acaba se tornando duro o arrependimento. Sabe por quê? Porque nós já nos achamos muito perfeitos. E então, ao invés de assumir que nesta situação eu errei, eu pequei, a gente simplesmente se desculpa e dá desculpa. A gente procura, e a nossa cabeça é especialista nisto, a nossa cabeça procura justificativas, e a gente começa a dar justificativas. A gente não assume que errou. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas,
nós não assumimos que erramos. Não assumimos minha culpa, minha tão grande culpa, é minha culpa, Senhor. Gente, aquilo que Adão devia ter feito, nós precisamos fazer, e o mais depressa possível, diante de cada situação errada, de cada situação de pecado que nos aconteça. Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou culpado. E que beleza, quando acontece esse sentimento em nós, ou esse ato de vontade, pode ser que você não esteja sentindo nada, mas você tem cabeça, você tem razão. Então, na sua inteligência, na sua razão, claro, você faz o raciocínio e você realmente assume: Senhor, eu errei, assim como 2 mais 2 são 4. Senhor, eu errei, e eu assumo que eu errei. Assim como se eu tivesse feito a conta errada. 7 vezes 8 eu pus 48, errei completamente. E por isso todo o restante deu errado. Eu volto atrás, em vez de dar desculpa, porque nós costumamos dar desculpa se você tivesse feito uma conta errada. Até mesmo na digitação, em vez de você bater um número, bater o outro. Em vez de bater 56, eu sei que 7 vezes 8 é 56. Não é? Graças a Deus eu sei. Estou dando desculpa já, está vendo? Né? Mas você digitou, você escreveu 56, você na hora teve um lapso e escreveu 56, escreveu 48, daí para frente toda a conta foi dando errado. Na hora de conferir, na hora do seu chefe ver a coisa e ver o erro todo, sim, ao invés de você dar desculpa, você assume: eu errei, tudo está feito. E é esse o sentimento que nós precisamos ter, ou é este o ato de vontade que nós precisamos ter: eu errei, eu pequei, eu fiz errado, e não fico me justificando, não fico me desculpando, não fico jogando a culpa em outra situação. Não, eu errei. Houve causas para esse erro, mas é que está. Infelizmente a tentação nos leva, e também aí existe uma tentação, e a grande tentação é do nosso orgulho, a gente escapa de eu mesmo assumir a culpa, para jogar a culpa nos outros, para dar explicações, para dar desculpas. Eu repito, nenhuma desculpa tira a culpa, pelo contrário, a gente continua com a culpa do mesmo jeito. Nenhuma justificativa, por mais clara, por mais forte que seja, claro, toda essa explicação justifica, mas as justificativas não nos tornam justos, não nos dão a justiça. Pelo contrário, nós continuamos na injustiça, continuamos. Mas que beleza, quando nós nos arrependemos, isto é, assumimos: eu errei, eu pequei, e eu sinto muito, mas eu errei. O meu orgulho não quereria que eu sentisse muito, mas eu sinto muito, mas eu errei, eu pequei. Que beleza, o arrependimento destrói a culpa, e aí está a beleza, o arrependimento destrói a culpa. E aí está o pulo do gato, gente. É por isso que o demônio não quer que a gente se arrependa. É por isso que eu dizia há pouco, para os adiantados, para aqueles que já estão na caminhada, para aqueles que já estão na igreja, porque tiveram uma primeira conversão, talvez uma segunda conversão, foram cheios do Espírito Santo uma vez, 2 vezes. Para esse é mais difícil. A gente se sente muito santo, muito perfeito, e admitir que errou, admitir que pecou em grandes coisas ou em pequenas coisas, atinge o nosso orgulho, agora também o nosso orgulho espiritual, a nossa vaidade espiritual, e a gente acaba não admitindo, e daí começa a dar desculpas, começa a esconder. Não, justamente porque você, graças a Deus, é caminhado, aprenda, e a grande graça é essa, e a graça que eu estou pedindo para todos nós, e essa pregação é um pedido só: toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. E o seu toque é o toque para que eu me arrependa, para que eu assuma que eu errei, que eu pequei. Para que você veja que realmente é assim, vai comigo para o Evangelho, para a carta de São João,
primeira carta de São João, no comecinho da carta ainda. Vai então, primeira carta de São João, logo depois de São Tiago, acabam as cartas de São Paulo, carta de Tiago, logo em seguida, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, e aí, primeira carta de João. Ainda no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, se dizemos que não pecamos, se dizemos que não erramos, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Estamos nos enganando. E a verdade, e aí podia ser verdade com letra maiúscula ou entre aspas, a verdade não está em nós. Veja como continua. Mas se reconhecemos os nossos pecados, em outra palavra, se assumimos o nosso pecado, se admitimos o nosso pecado, que eu errei, que eu pequei. Veja, e na Bíblia da Ave Maria, aí tem um parênteses lindo, Deus aí está. E essa tradução foi maravilhosa. Se reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está. Gente, no ato do reconhecimento, no ato de você admitir, Deus aí está. E veja, não está simplesmente por estar, logo continua, Deus aí está, fiel e justo para perdoar-nos os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Eu diria, Deus perdoador, Deus curador, Deus libertador, Deus que aniquila, que faz voltar ao nada o pecado, Ele está aí já. É como um botãozinho que você aperta. Na hora que você aperta aquele botãozinho, ele aciona não sei o que lá, e daí acendem-se as luzes ou explode alguma coisa. Bastou você apertar o botão. Apertar o botão é uma coisa simplicíssima, mas aí que está. O reconhecer o pecado é o arrependimento. O assumir que eu errei, que eu pequei, é o arrependimento. Gente, é aquele botãozinho. Isso não é mágico, porque, aliás, e aí eu volto um pouco atrás, o nosso orgulho, a nossa vaidade, fruto do próprio pecado original, não deixa a gente assumir o próprio pecado, não deixa a gente reconhecer. Na verdade, eu preciso dizer a você, é uma luta, e talvez até hoje você tenha sido vencido sempre nessa luta. Talvez você olhando para trás, você vai ver que pouquíssimas vezes você realmente se arrependeu. Então hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da graça do arrependimento. Deus quer dar a você esta graça, a graça da metanoia, a graça do arrependimento. Há uma outra palavra que é contrição. E falava o Padre Léo ontem das sementes, o trigo, por exemplo, que é socado no pilão para tirar a casca. Se não tira a casca, não dá liga. É duro, é contrição. Pá, pá, pá. O malho vai batendo ali em cima da semente, coitadinho do trigo. Mas se não bate, porque a casca está muito agarrada, especialmente no trigo, o milho também, você vê, a casca está muito agarrada. Não é a casca da espiga, não, é a casca do milho. É a casca do trigo. Nós não temos costume de manejar com o trigo assim, né? Trigo integral, o trigo que sai do grão. Para sair precisa malhar, bater mesmo com força. Daí a outra palavra, contrição. É uma contrição, eu admitir, eu assumir que eu errei. Sim, é um golpe, mas graças a Deus é um golpe mortal contra o nosso orgulho, mesmo o nosso orgulho espiritual, a nossa vaidade, mesmo a nossa vaidade espiritual. E é uma graça, portanto,
Você precisa da graça do arrependimento, eu preciso da graça do arrependimento, todos nós, e gente na igreja, nós precisamos muito, 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 muito da graça do arrependimento, porque infelizmente hoje a moda é desculpar, a moda é justificar, até mesmo pecados cabeludos, pecados terríveis. Se dão desculpas, se dão justificativas, explicações psicológicas, etc, etc, etc. E a pessoa fica tranquilona, porque até mesmo, quem sabe, aquele padre, aquele confessor, aquele orientador espiritual, aquele livro, né, explicou com explicações psicológicas o meu passado, as feridas que eu assumi, etc, 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 as minhas necessidades, e pronto, e a pessoa fica tranquilona, só que tranquilona só por fora, com a casca do mesmo jeito, e nada muda. E o pior é que, aí está, a bomba do pecado, o veneno do pecado, continua dentro de você. Hoje é o dia da graça do arrependimento. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça do arrependimento. Dá-me, Senhor, a graça do arrependimento. Dá-me, Senhor. Eu preciso da graça da contrição, Senhor. Eu preciso da graça da metanoia. Seja que palavra for, para poder me mexer lá por dentro, Senhor, mas em português bem claro, eu preciso admitir, eu preciso reconhecer, eu preciso assumir que eu errei, Senhor, que eu pequei, embora haja explicações, eu errei, e aí está a chave de tudo, Senhor. Dá-me esse sentimento, dá-me, Senhor, essa decisão, que até mesmo como resultado de um raciocínio, eu admita, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Obrigado, Senhor, porque estás me ensinando que aí está a chave de tudo. E nós voltamos então para a carta de São João, porque ela é muito clara. Veja, São João, o apóstolo do amor, e você conhece bem a beleza da primeira carta de São João. Ele começa logo no começo, gente, indo à raiz, arrancando a casca, justamente batendo com o martelo, com o malho ali no pilão, para arrancar a casca, porque ele sabe que a gente não vai amar. Logo na frente, São João vai começar a falar cada vez mais, a partir do capítulo 3, do capítulo 4, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, mas ele sabe, se não há arrependimento, nunca vamos chegar ao amor, nunca vamos chegar à caridade. Por isso que São João já pega um malho logo no começo, e aí no versículo 8 ele diz, João 1,8, 1 João 1,8, se dizemos que não temos pecado, se não admitimos que temos pecado, se não reconhecemos que temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos os nossos pecados, se admitimos, se assumimos que eu errei, que eu pequei, Deus aí está, neste ato de arrependimento, de contrição, neste ato de admitir, nesse ato de reconhecer, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Aí está o X da questão. Obrigado porque você entendeu, então aplauda mesmo. E São João logo continua, se pensamos não ter pecado, aí as justificativas, né? Se pensamos não ter pecado, se nós não admitimos, se nós não reconhecemos, se nós não assumimos que eu errei, que eu pequei, nós o declaramos mentiroso, primeira coisa, igualzinho aquilo que fez, a Gênese é a mesma, igualzinho aquilo que fez Adão, porque Deus diz na palavra de Deus todinha, que nós somos pecadores, que nós erramos, e que isto que eu fiz é pecado. Na hora que diz, eu não, eu fiz, mas eu tenho essa explicação, essa desculpa, esta justificativa, eu não sou culpado. O que acontece?
A própria palavra de Deus diz: nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E continua agora São João naquilo que é o capítulo 2. Filhinhos, aí ele volta a esse caráter bem terno: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, veja bem, São João não está falando tudo isso para nós ficarmos tranquilões no pecado, não. Eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. E quem é esse intercessor? Jesus Cristo, o justo, que passou pela tentação, que experimentou a tentação, que viveu entre os pecadores, que se pôs, que se assumiu no meio dos pecadores, sem ser pecador. Ele não tinha pecado, ele podia dizer eu não, mas ele se pôs no meio dos pecadores, e agora ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado de defesa. E na verdade, lá no grego, esse intercessor é parácletos, que corresponde também a advogado de defesa. Ele é o nosso advogado de defesa. Ele que é o justo, temos por advogado de defesa, junto ao Pai, diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E acrescenta mais ainda, não apenas ele é o advogado, ele é o intercessor, mas ele é a expiação pelos nossos pecados. O que é esse expiação? No Antigo Testamento, eles pegavam uma vítima, sacrificavam a vítima em expiação, isso é, para que aquele pecado fosse tirado de mim. Então a pessoa entregava no lugar uma vítima, e Deus aceitava. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, a vítima veio do céu, Jesus, e a vítima aceitou a ir até ao sacrifício total na cruz. Que beleza, gente, livremente, porque uma vítima que eles pegavam, ela ia até berrando para ser sacrificada. Jesus não, ele vai voluntariamente, ele vai se entregando ao Pai. Foi duro para ele, é só olhar o que ele passou na agonia do Horto das Oliveiras, é só olhar o que ele passou no alto da cruz. Meu Deus, porque me abandonaste. Foi terrível aquele momento, quando Jesus sentiu-se até mesmo separado do Pai. Ele não separou-se porque ele não era pecador, mas ele sentiu-se separado do Pai, porque de tal maneira ele se pôs no meio dos pecadores, e naquela hora ele estava ali como vítima de expiação dos nossos pecados, que o céu se eclipsou, o Pai se eclipsou, Jesus não viu mais nada, Jesus não sentiu mais nada do Pai. Mas nessa hora ele grita: meu Deus, porque me abandonaste? E nessa sua entrega, ele se torna a expiação pelos nossos pecados. Veja que beleza, não apenas Jesus é o intercessor que nos defende. Veja, você não precisa trazer justificativas diante de Deus. O nosso defensor é Jesus. O que você tem que fazer é dizer para Jesus: Jesus, eu pequei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até quando alguém vai ser julgado, então busca um advogado de defesa, a primeira coisa que o advogado de defesa diz para ele: meu velho, vem cá, eu vou defender você. Só que para defender você, eu tenho que saber a história direitinho, não adianta você me enganar, porque você me enganar é burrice. Me conta tintim por tintim como é que aconteceu, porque se eu sei tudo aquilo que aconteceu, eu tenho meios de te defender, mesmo que você seja culpado, porque nos tribunais humanos é assim, né? Mesmo que você seja culpado, eu sei como te defender. Mas se você não me conta como foi realmente, eu não saberei como te defender. Pelo contrário, eu vou poder me contradizer. Daqui a pouco, o acusador, portanto, aquele que, como é que chama? É o promotor de justiça que faz a acusação, ele acusa e eu não estava sabendo,
eu vou cair em contradição, eu não vou saber como te defender. Então, olha aqui, meu velho, me conta a coisa como ela foi. E é burrice do réu não contar para o seu advogado de defesa o que foi que ele cometeu, tintim por tintim. Verdade ou não é? Gente, também no tribunal de Deus é assim. É burrice nós ficarmos dando justificativas, desculpas diante de Deus, nos escondendo. Pelo contrário, diante de Jesus, o nosso advogado de defesa e a expiação pelos nossos pecados. É como se o advogado de defesa fosse ficar na cadeia no nosso lugar, porque Jesus já foi à cruz por nós, que é muito pior do que qualquer cadeia. Então não tenha receio. Para Jesus, rasga o verbo, rasga a cortina diante dele e conta: Senhor, eu pequei e foi assim, desse jeito. Ele já sabe aquilo que Adão devia ter feito. Quebra essa gênese do pecado logo no começo. E se você ficou tanto tempo sem se arrepender, sem admitir, sem assumir o seu erro, sem assumir a sua culpa, sem dizer para ele como é que foi, se você sempre velou, escondeu, justificou, empanou, falou sem falar, com meias verdades, com meias palavras, até para o padre, você contou assim por cima, e contou para o padre assim, porque também para Jesus você estava contando assim por cima. Rasga o verbo, rasga a cortina, rasga o coração, porque Ele é o seu advogado de defesa, e mais ainda, Ele é a expiação pelos seus pecados. O que você não seria capaz de pagar pelo seu pecado, Ele paga. Então você não tem o que temer. Veja a burrice que o demônio nos leva quando nos tenta para nós não nos arrependermos. E aí eu entro numa outra coisa terrível, que é o mal da época, a insensibilidade diante do pecado e diante do nosso pecado. O demônio veio trabalhando e mostrando que tudo é normal, tudo é comum, pelas ideias, por aquilo que se fala, por aquilo que se escreve, e hoje muito mais pelas novelas, pelos filmes, pelas entrevistas que artistas dão e tudo mais. Tudo se tornou normal, as coisas, as piores, as coisas contraditórias tornaram-se normais, comuns. E não apenas se tornaram, claro, não é que se tornaram, na nossa cabeça, na nossa linguagem, tudo é comum, tudo é normal, é isso mesmo, é assim que acontece. Mas nós ficamos insensíveis, e desculpe os pecados mais cabeludos, nós não sentimos nada, e até mesmo porque não sentimos nada, pronto, fica assim, a gente continua. Desculpe eu falar assim agora, talvez haja pessoas dentro do grupo, dentro da pastoral, trabalhando ali, pregando, usando os dons de Deus, realizando obras, até mesmo cantando na missa, nas outras coisas da liturgia, tocando, amigo do padre, íntimo até ali mesmo no grupo, na casa, participando da missa, quem sabe comungando, mas com pecados e pecados cabeludos, mas tudo bem, tudo normal, não se arrependeu, não se confessou, se confessou assim, por cima. Gente, é o resultado da insensibilidade. Parece que o tentador veio e foi dando pequenas injeções, tipo vacina, aquela vacininha, um pouco cada vez, para nos tornar insensíveis. No nosso tempo de seminário havia abelhas no seminário, e tirávamos muito mel. Eu também recebi muitas ferroadas de abelha para tirar o mel
Mas justamente o irmão religioso da congregação salesiana, que trabalhava diretamente com as abelhas, ele já tinha levado muitas ferroadas, ele já estava com a pele grossa. Interessante, aquele irmão teve que fazer uma cirurgia. Nenhuma anestesia pegava o bendito do irmão. E o médico ficou atrapalhado, o anestesista estava entregando os pontos. Daí que mandaram perguntar, porque ele já estava grogue, né? Não era capaz mais de responder, de tanta anestesia que recebeu e tal. Mandaram perguntar, e o superior disse, não, ele, durante anos a fio, ele trabalhou com abelhas. Daí o médico matou a charada, porque é interessante, não é apenas a dor, mas aquele veneninho que a abelha vai colocando, vai fazendo com que a pessoa se tornando insensível, anestesiada. Então, assim que ferrou, ele não sente mais, porque foi aos poucos, veneninho, foi desse jeito que o tentador fez. Ele foi colocando tanto veneninho em você. Veja bem, especialmente nós que estamos adiantados, nós que já tivemos há muitos anos a graça da conversão, que estamos atuando na igreja há muito tempo, que estamos pregando, que estamos fazendo encontro, que estamos sendo dirigentes, nós padres, e aí eu me ponho dentro, nós religiosos, justamente pelo fato disso tudo, fomos ficando insensíveis, e o demônio fez questão de ir cravando a gente com essas picadinhas, e a gente foi ficando insensível, na hora que acontece um grande pecado, a gente não sente, mas o não sentir, não tira o pecado e não diminui o pecado. Até isso, é um erro você tomar certos anestésicos. Ainda ontem, fazendo fisioterapia, tivemos uma conversa e a pessoa disse, olha esses remédios que a gente usa, bateu, machucou, já passou aquele remédio, até aquele cheirinho gostoso, né? E a pessoa continua jogando, continua caminhando, é um perigo, porque bateu, machucou, passou o remédio, a dor sumiu, né? E, bom, como a dor sumiu, continua jogando, continua caminhando, só que o machucado está, só que a contusão aconteceu. No final do jogo, tem que ir para o hospital, porque daí passa o efeito do remédio, daí a pessoa que estava quente esfria, tem craque por aí, não conseguindo jogar, porque fez dessas bobagens. Gente, é a mesma coisa. O estar anestesiado, o estar insensível, não tira o pecado, pelo pior, é pior ainda, porque permanece no pecado, permanece, só que não sente, não se arrependeu e está tudo bem, só que é igualzinho àquele que teve a contusão, passou um remedinho lá, até quase que eu disse a marca, que é remédio geladinho, né? Passa ali, a dor sumiu e tal, só que lá está o veneno capaz de matar você, o mata-pasto capaz de matar você. A grande graça que Deus nos dá é a graça do arrependimento. E agora, Senhor, com base justamente na Tua palavra, aqui na carta de São João, Senhor, eu preciso pedir-te, por todos nós, Senhor. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e nós não queremos mais nos enganar, Senhor, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, mas se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Senhor, eu quero reconhecer, dá-me a graça, eu quero assumir, Senhor, primeiro os pecados do meu passado, até pecados graves que eu cometi, e dos quais eu não me arrependi ainda, Senhor, eu quero ter a graça do arrependimento, situações que eu ia levando assim com a barriga, Senhor, eu quero ter a graça do arrependimento, dá-me essa graça, e da minha parte, Senhor, com decisão, eu estou dizendo, eu quero até mesmo vasculhar a minha vida, e ver as situações de pecado
nas quais eu não tive arrependimento, nas quais eu não assumi, eu quero, Senhor, vasculhar e assumir, porque eu não quero mais ficar no pecado, eu preciso ser curado, Senhor, inclusive de todas as consequências do pecado, do não perdão, as consequências do ressentimento, da mágoa, do rancor. Preciso ser curado, Senhor, de feridas do meu passado, mas hoje o Senhor me fez entender que a chave de tudo está no arrependimento, está no assumir que eu errei, que eu pequei. Senhor, dá-me a graça, mas obrigado, porque já no reconhecimento, Tu estás aí, Senhor, fiel e justo para me perdoar os pecados e para me purificar de toda a iniquidade. Senhor, obrigado por isso, obrigado porque o Senhor mesmo diz através de São João, que se pecarmos, se eu pecar, Senhor, eu tenho diante do Pai um intercessor, um advogado de defesa, que és Tu, Jesus, e mais ainda, não somente o nosso advogado de defesa, mas Tu és também, Senhor, a expiação pelos meus pecados. Senhor, eu admito agora, eu reconheço agora, Senhor, que eu não me arrependi. Eu reconheço agora, Senhor, que eu andava anestesiado, insensível. Eu não dou desculpa, Senhor. Eu sei que houve uma causa, eu sei que a própria tentação foi me fazendo insensível, mas isso não é desculpa, Senhor. A realidade que eu rasgo agora é essa, Senhor. Eu fui insensível, eu tenho estado insensível, e eu não quero mais ser insensível. Eu admito, eu assumo, Senhor, que essa insensibilidade é um erro, é um pecado, Senhor, e ela acarreta pecados em mim, Senhor. E eu admito agora que a minha insensibilidade fez com que eu não admitisse, não assumisse muitos pecados, não me arrependesse, e daí eu continuei levando com a barriga, Senhor, e a minha vida foi se tornando uma confusão, tudo escondido, tudo opaco. Mas hoje, Senhor, eu estou recebendo esta graça. Batiza-me, Senhor Jesus, vai pedindo comigo, batiza-me, Senhor Jesus, com um batismo no arrependimento, um batismo de arrependimento, Senhor. Assim como a gente pode mergulhar na água, Senhor, que eu mergulhe agora no arrependimento, Senhor. Essa grande graça, Senhor, que é a chave para tudo, que eu mergulhe na contrição, Senhor, que vai me levar depois à conversão. Mas eu preciso, Senhor, tirar essa casca, deixar de me esconder, tirar essas máscaras também diante de Ti, Senhor. Eu não queria tirar a máscara nem diante de Ti, Senhor. Eu queria a máscara de bonzinho, de santo, Senhor, diante das pessoas e também diante de Ti, Senhor. Dá-me a graça, e hoje eu pego a máscara e arranco e começo dizendo: Senhor, eu fiquei muito tempo sem arrependimento, Senhor. Sou um mascarado, eu era um mascarado. Eu admito, Senhor, e toda a minha culpa e todo o meu pecado e os pecados dos quais eu não me arrependi nesse tempo de viver mascarado, Senhor. E eu sei que Tu podes mudar tudo, Senhor, porque a chave está no arrependimento. Vai ficando em pé e vai pedindo ao Senhor. Nesse primeiro momento, solta a sua voz, cantando nessa linguagem dos anjos, deixando que o próprio Espírito Santo faça a obra em você. Depois você vai pedir com as suas palavras. Solta a sua voz. Candaria mania lavaria tandari. Isso, solta a sua voz. Levanta até os seus braços. Deixa o Espírito Santo agir. Agora é a ação dele. Você se abre. A palavra caiu sobre você. A semente da palavra foi semeada. Deus rega agora com essa oração do Espírito, para que a palavra agora brote, floresça e lhe dê a graça desta semente, que é a semente do arrependimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos falou, e mais do que falar, o Senhor fez. E agora o Senhor está selando em nós tudo isso. O Senhor está cobrindo as sementes que semeou no nosso terreno. Obrigado, Pai, porque é o agricultor.
O Senhor semeou e agora o Senhor cobre com terra a semente da tua palavra. E o Senhor rega agora com essa chuva do Espírito. E é por isso, Senhor, que nós vamos cantando assim, para que esta água do Espírito caia sobre o terreno do meu coração e produza em mim essas sementes, as sementes do arrependimento, e que eu comece, Senhor, toda uma vida de arrependimento, que eu assuma, Senhor, a posição do penitente, daquele que vive em metanoia, daquele que vive, Senhor, em estado de contrição, em estado de penitência. Sim, meu Senhor e meu Deus, dá-me essa graça, dá-nos, Senhor, esta graça. Isto é graça do Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Esta é a grande graça. Sim, Senhor, eu sei que um grande batismo no Espírito Santo está acontecendo, levando-nos ao batismo de arrependimento, porque o arrependimento é um dom, é um fruto do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque nos batizas no arrependimento, na graça do arrependimento. E eu sei, Senhor, que daí virá toda uma mudança. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu quero ter a situação daquele centurião, que vendo tudo aquilo que ele viu ao pé da cruz, ele disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. É isso, Senhor, que eu quero ter, a graça de admitir, a graça de proclamar, e a graça de receber a redenção, como ele recebeu naquela hora, a redenção. Senhor, obrigado, porque me trazes agora a redenção, já no ato do arrependimento. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!